Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio Marcelo e estou aqui para trazer algumas atualizações em relação ao imposto de renda da pessoa física. Eu tenho um canal no YouTube em que há uma série de vídeos tratando de algumas regras gerais, condições especiais do imposto de renda da pessoa física que eu já venho fazendo há alguns anos e eu atualizo essas regras de acordo com as legislações mais atualizadas, né? De modo que, nesta oportunidade, o que eu pretendo falar para vocês é sobre as regras gerais da declaração do imposto de renda, ano calendário 2019, que vão ser entregues as declarações agora no ano de 2020. Vamos lá, então, vou atualizar vocês em relação a alguns pontos bastante importantes. Então, nessa nova temporada, o programa já é possível fazer o download diretamente do site da Receita Federal e o prazo de entrega desta declaração ele começa às 8 horas do dia 2 de março de 2020 e se estende até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Então, neste período, o contribuinte ele poderá confeccionar a sua declaração e remeter à Receita Federal sem pagar nenhum tipo de multa, porque se passar do dia 30 de abril, daí já incorrem atrasos, né? Imagine que só pela não entrega da declaração, independente de ter um imposto a restituir ou a pagar, já há uma multa mínima, que é de R$ 165,74. E também, a partir do momento que o imposto, de fato, ele seja devido e está fora do prazo, começa a incorrer uma multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, podendo chegar até 20% desse imposto. Ou seja, seria um prejuízo bastante grande não cumprir o prazo, né? Por isso que o alerta é não deixar para organizar a documentação na última hora, porque daí a gente pode incorrer em vários erros e até mesmo, por algum motivo, não conseguir entregar no prazo. Quem está, então, obrigado, em linhas gerais, a declarar o imposto de renda agora em 2020? Todos aqueles contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis, cuja soma desses rendimentos ultrapassar a R$ 28.559,70, então já terá que fazer a entrega da declaração. Dentre esses rendimentos tributáveis, enquadra-se o salário, né, que habitualmente as pessoas venham a receber, aluguéis e uma série de outros itens que se enquadrariam nesta condição. Também aqueles contribuintes que receberam, durante o ano de 2019, rendimentos isentos superiores a R$ 40.000, mesmo que não tenham rendimentos tributáveis, eles terão que fazer a declaração. Né? A título de exemplo, como rendimentos isentos, não tributáveis ou com o imposto retido diretamente na fonte, né? Nós temos algumas verbas de rescisões trabalhistas, né, que enquadram-se nessa natureza, movimentação do FGTS, alguns prêmios que eventualmente a pessoa tenha recebido, né, em loterias, enquadraria-se nessa condição e daí estaria também obrigado a fazer a declaração. Também aquele conjunto de bens cujo valor, né, se nós somarmos todos os bens, seja um automóvel, imóveis, saldo em conta corrente, né, se a soma de tudo isso durante 2019 der R$ 300.000, acima de R$ 300.000, melhor dizendo, também estaria obrigado a fazer a declaração. Percebam que uma coisa não depende da outra, né? Pode ser que eu só tenha os bens por conta de um acúmulo de riqueza, mas não tenha o rendimento tributável ou não tenha o rendimento isento, né? Só por essa condição de ter os bens eu já deveria fazer a declaração do imposto de renda. Também aqueles investimentos feitos em rendas variáveis, né? Principalmente aplicação em alguns tipos de instrumentos financeiros ou de ações em que a pessoa física ela tem essa movimentação de compra e venda, né? E possui ganho de capitais, inclusive em relação a esses bens, teria que fazer a declaração do imposto de renda. Aquelas deduções legais, né? Todos os anos há
alguns valores que podem ser considerados como deduções legais, como, por exemplo, para dependentes, o valor máximo que pode ser aproveitado durante o ano é de R$ 2.275,08, né? Como esses dependentes podem ser considerados o cônjuge, pode ser considerado o companheiro ou a companheira, filhos, pais, né? Tem algumas condições. Eu tenho até alguns vídeos gravados sobre isso, caracterizando bem quem são esses dependentes. Também os gastos com instruções, durante o ano, pode ter um aproveitamento para diminuir a base de cálculo do imposto e o valor do gasto limite, assim como aproveitamento para instrução no ano, é de R$ 3.561,50. Aqui não está em consideração o valor absurdamente baixo que é este, né? Mas são as regras que a Receita Federal nos impõe e a gente tem que respeitar de forma a não ter nenhum tipo de problema se a gente eventualmente colocar um valor superior a esses limites de dedução. Também para aquelas pessoas que eventualmente investem em planos de previdência privada, né? Existe uma modalidade de um desses planos que você pode aproveitar ali, diminuir, né, dentro da base de cálculo até 12% do rendimento tributável. Então, existem pessoas que, como estratégia, até para diminuir um pouco o impacto do imposto, além de ter um benefício na aposentadoria lá na frente, faz alguns tipos de previdências privadas. Também em relação a esse assunto, tenho vídeos gravados e podem ser consultados dentro do meu canal no YouTube. Mudanças que efetivamente acontecerão a partir de 2020 dentro da declaração do imposto de renda, né? Então, até o ano da última declaração, existia uma possibilidade de, na própria declaração, destinar uma parte do imposto para alguns fundos da criança e do adolescente. Até 3%, né, poderia ser feita essa destinação dentro da própria declaração. Para esta temporada continua esta possibilidade e foi incluso também a possibilidade de destinação ao fundo para o idoso, né? Então essa é uma novidade importante que no momento que nós fizermos a declaração do imposto de renda, se nós quisermos contribuir um pouco mais com a sociedade, né, ao invés de destinar, recolher todo aquele valor do imposto devido para a Receita Federal, já é emitido um DARF separado, então, que destinaria uma parte desses recursos para esses fundos, né? Seja do idoso, da criança e do adolescente, que são tão carentes assim de recursos para a manutenção das entidades que prestam assistência a esse grupo de pessoas. Como uma novidade não muito agradável, né? Que infelizmente não foi renovada uma legislação que tratava que aquelas pessoas que tinham empregadores domésticos, né, e a parte do INSS patronal, ela até a versão anterior da declaração de imposto de renda poderia ser deduzido da base de cálculo essa contribuição patronal ao INSS, e a partir de agora não pode mais, né? Então, mesmo que a pessoa tenha um empregado doméstico durante o ano de 2019, não poderá mais abater o INSS da parte patronal dentro da declaração do imposto de renda por não ter sido renovada a legislação. Como novidade também, haverá a necessidade de um maior detalhamento de alguns bens. A Receita Federal tem indicado que as pessoas procurem ter essa consciência de colocar informações adicionais ali em relação à inscrição de imóveis, a renavan de veículos, né, como por exemplo. E isso, por enquanto, vinha sendo uma recomendação. A partir agora desta declaração, para alguns tipos de bens já será obrigatória essa informação, não mais como opção, né? Então, campos obrigatórios como o CNPJ, que deverá ser informado quando a pessoa tem conta corrente ou tem recursos aplicados em poupança ou em aplicações financeiras de uma maneira geral, deverá ser informado, então, o número do CNPJ no qual os recursos da pessoa está aplicado, né? E informar também no momento da descrição dos bens e dos direitos dessa natureza, quem que é o titular da conta, né? O CPF do titular da conta. Isso daí já vai fazer um vínculo, então, mais fácil de cruzamento de dados junto à Receita Federal
e é um item obrigatório nesta declaração. Algo também bastante interessante nessa nova versão, por conta de atualizações que são feitas, é a questão do certificado digital, né? Eu não sei se todos sabem, mas durante o ano as pessoas podem ir organizando a sua declaração de imposto de renda através de uma declaração chamada de pré-preenchida. Alguns até chamavam de rascunho da declaração, e que daí no momento de importar os dados desta declaração pré-preenchida para a declaração de imposto de renda, até a última versão nós importávamos os dados, só que teríamos que buscar dentro do computador aonde estavam esses dados para que eles fizessem parte da declaração que é enviada à Receita. Uma novidade agora é para aquelas pessoas que têm o certificado digital, essa importação da declaração pré-preenchida ela já entra no próprio formulário da declaração principal. Então, reduz um retrabalho nesse processamento das informações e torna muito mais ágil o preenchimento da declaração. Nessa linha de certificados digitais também, a Receita colocou uma importante novidade no que diz respeito àqueles contribuintes que receberam mais de R$ 200.000, né, como rendimentos durante o ano, que neste caso, obrigatoriamente essas pessoas terão que, na declaração original, informar o número do recibo de entrega da declaração do ano anterior. Até então, era essa informação do número do recibo, ela só era exigida na declaração retificadora e não na original. E agora, então, com uma regra de segurança, para esses contribuintes que tiveram mais de R$ 200.000 de rendimentos, terá que colocar o número do recibo. É um passo a mais para a segurança mesmo das informações que constam dentro da declaração. A Receita Federal tem uma hierarquia em relação a essa segurança, né? Primeiro, o próprio número do recibo é uma segurança, aquelas declarações entregues com certificados digitais é outra segurança, então há uma hierarquia ali dentro dessa segurança de entrega, né? O que ajuda a evitar fraudes, né? Porque senão ficaria muito simples. Com o CPF de alguém, eu posso fazer uma declaração, encaminhar para a Receita, como se fosse eu o titular daquela declaração, e na verdade pode ter sido uma outra pessoa que encaminhou, né? Então a Receita está começando, até que de forma tardia, né, a criar algumas travas para evitar esse tipo de envio sem autorização do titular. Uma outra novidade bastante importante aí dentro desse processo, né, é que pelo menos na versão anterior, né, a questão do débito em conta corrente do pagamento da declaração, né, se eu quisesse, por exemplo, fazer um débito integral em cota única da declaração, do imposto devido, melhor dizendo, anteriormente eu só tinha até o dia 30 de março para fazer isso. Senão, antes eu tinha que emitir um DARF e fazer um pagamento via bancário, né? Sem ter ali o débito em conta diretamente. E com essa nova versão, estendeu esta possibilidade de pagar em cota única até o dia 10 de abril, que é justamente o prazo da primeira cota da declaração, e eu posso fazer esse pagamento via débito em conta corrente. Tá certo? Então são essas as novidades. Se tiver alguma coisa mais relevante, eu gravo novos vídeos relacionados à questão do imposto de renda. E se não, no mais, eu tenho muitos outros vídeos dentro do meu canal no YouTube tratando de assuntos específicos da declaração que tem ajudado muitas pessoas que me dão um feedback bastante positivo. Espero que tenha sido útil para vocês. Quem não teve a oportunidade ainda de se inscrever, por favor, se inscreva no canal. Professor Cláudio Marcelo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.